então possamos ouvir Deus falar conosco em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo de número 6. Abra comigo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Levítico, capítulo de número 6, verso 8 ao verso 13. Conforme cantamos, queremos ouvir a voz de Deus e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Levítico, capítulo 6, verso 8 ao verso número 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Leiam comigo o verso 13, por favor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai querido, eterno Deus, nós cremos no Espírito Santo, no poder dele, na intercessão dele. Nós cremos nele que iluminou, inspirou teus servos no passado para escreverem o texto sagrado e que nos ilumina para entendermos e compreendermos a palavra do Senhor. Pai, fala ao nosso coração, que a nossa canção seja ao Senhor a nossa oração. Quando pedimos ao Senhor que queremos ouvir a tua voz, quando falamos que te buscamos, ó Deus, e queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Que as palavras pronunciadas pelos nossos lábios, que o meditar do nosso coração nesta noite, sejam agradáveis na tua presença, e o Senhor receba isto com sinceridade, ó Deus, sabendo que parte de corações sinceros, que apresentam ao Senhor aquilo que temos buscado vivenciar a cada dia, a cada momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, oramos também nesta hora por aqueles que não puderam estar presentes por motivo de enfermidade, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão hospitalizadas. Pai, visita-os, ó Deus, onde quer que esteja neste momento, em nome de Jesus, Pai. Para que o Senhor, que é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que tem poder para curar, possa curá-los, restabelecendo-lhes a saúde em nome de Jesus, para que eles possam estar conosco nos próximos eventos, nas próximas reuniões, nos próximos cultos, ó Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Pai, oramos por todas as igrejas. Abençoa, Senhor, todas as igrejas. Derrame bênção sobre todas elas, que a tua graça visite cada pregador, cada pregadora, cada homem ou mulher que fará uso da palavra, para que seja instrumento nas mãos do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a palavra do Senhor, livro de Levítico, escrito por Moisés, homem de Deus, aonde o Senhor começa a trazer as suas ordens, seus preceitos, seus mandamentos, as suas orientações a Moisés. Por isso o texto fala: disse mais o Senhor a Moisés. Se você olhar no verso 19, disse mais o Senhor a Moisés. Verso 24, disse mais o Senhor a Moisés. E esta expressão vai
se repetindo ao longo do capítulo, ao longo do livro de Levítico, como também está em Êxodo, como também está em Números, em Deuteronômio, os demais, todos os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da palavra do Senhor, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Deus sempre tem uma palavra a mais para o seu coração, Deus sempre tem uma palavra a mais para o meu coração, Deus sempre tem mais uma orientação a dar, para que possamos viver uma vida bem-sucedida, abençoada, cheia de paz, cheia de grandes realizações, na vida espiritual, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que gostoso ouvir isto. Disse mais o Senhor a Moisés. Então Deus ainda não deu para você a última palavra, Deus tem mais uma palavra para ministrar ao seu coração. É lógico que nós já ouvimos a última palavra de Deus. É verdade, a última palavra é do Senhor, no sentido de, alguém fala, não tem mais jeito. Não, se Deus falou que não tem mais jeito, é porque ainda tem jeito, porque a última palavra é dele, mas Deus nunca dá para você a última palavra. Ele sempre fala, eu quero falar mais com você, porque se eu chegar até a sua presença, chegar até você, e dar a última coisa que eu quero lhe dizer, e falar as últimas coisas, nós não vamos ter mais o que conversar depois, então eu sempre reservo um pouco mais, para que você possa se aproximar mais de mim, eu possa continuar ministrando ao seu coração, falando a sua vida, em nome de Jesus. Disse mais o Senhor a Moisés, e o Senhor está sempre te orientando, Ele sempre há de lhe orientar, enquanto você estiver trilhando este caminho aqui, este mundo, Ele sempre estará falando com você, e depois estaremos falando pessoalmente com Ele, no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Isso é verdade, da palavra do Senhor. E aqui então, Deus traz uma palavra específica a Moisés, uma palavra que era para ser seguida, vivida, vivenciada pelos sacerdotes. E nós sabemos pelo Novo Testamento que nós também somos sacerdotes do Senhor. Nós temos sacerdócio universal, nós somos sacerdotes de Deus. Eu sou sacerdote, você é sacerdote do Senhor. Todos nós pertencemos ao povo de Deus. E olha o que Deus vai dizer para você e para mim, para nós nessa noite, no versículo que nós lemos e relemos, que é o versículo 13, quando ele diz aí no versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus está dizendo, eu não quero que o fogo do altar seja apagado. O fogo vai arder continuamente. O verso 9 já traz esta palavra no finalzinho, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O versículo 12, acenda lenha cada manhã. E o 13, o fogo arderá continuamente sobre o meu altar. Altar traz a ideia de sacrifício. Altar traz a ideia de adoração. Você estando na presença do Senhor, é lógico que naquela época era uma época diferente da nossa hoje. Naquela época as pessoas levavam os seus animais para serem sacrificados diante do Senhor, e os animais eram queimados diante do Senhor. Os sacerdotes estavam ali para receber as ofertas, as oferendas, os animais, os sacrifícios pelos pecados, pela omissão, pecados voluntários ou involuntários, e eram tudo queimado diante do altar do Senhor. Mas a palavra de Deus é esta: olha, eu não permito, eu não quero que o fogo do meu altar seja apagado. Hoje nós não temos mais sacrifícios, graças a Deus, como naquela época. Eu já disse aqui certa feita, imagina você vindo para a igreja, trazendo um bezerro, trazendo um boi, trazendo um cordeiro, trazendo um animalzinho para a igreja, puxando para a igreja, e nós aqui no altar, queimar esses animais aqui, todo culto da reunião, imagina. Mas hoje não temos mais, graças a Deus, que Jesus Cristo, Ele fez um único sacrifício por nós. No Velho Testamento haviam 7 sacrifícios que tinham que ser feitos, e Jesus ofereceu um único sacrifício por nós, e nós hoje podemos viver no altar de Deus. Mas, queridos, mas o fogo do altar ainda não pode ser apagado. E a pergunta a você nesta noite é essa: como está o fogo do altar na sua vida? Como está
o fogo do altar na sua vida. Este fogo do altar traz essa ideia do sacerdote estar ali continuamente pensando em Deus, continuamente atento para aquilo que acontecia no altar de Deus. A sua vida tem que ser um altar a Deus, a minha vida tem que ser um altar do Senhor, as nossas vidas é o altar ao Senhor, e como está o fogo do altar, a nossa empolgação, o nosso fervor, o nosso ânimo, como está diante do altar de Deus. Eu vejo neste texto, repito para os amados, que havia aquela diligência, havia aquele cuidado, para que não houvesse nenhum momento de negligência, nenhum momento de descuido, porque qualquer descuido, qualquer coisa, o fogo iria apagar, e se o fogo apagasse, Deus ia se entristecer, Deus ia ficar chateado, o mandamento seria quebrado, uma ordem seria deturpada, e algo que tinha que ser feito, não estava sendo feito, então tinha que ter atenção contínua, atenção direta às coisas de Deus, ao altar de Deus. Pensando nisso, eu lhe pergunto novamente, como está o fogo do altar na sua vida? O fogo está aceso, a chama está acesa, você está sendo aquecido pelo poder de Deus, você está olhando para o Senhor e se aproximando do Senhor continuamente, diariamente, ou o fogo do altar está se apagando? Você lembra no dia em que você se converteu? No dia que você veio das trevas para a luz, no dia em que você teve encontro com Jesus, mesmo você que nasceu em lar evangélico, em berço cristão, de família, de linhagem cristã, de todos os seus parentes, familiares do passado, todos cristãos, você nasceu no lar evangélico, mas teve um dia que você teve uma experiência com Jesus. Eu também nasci em berço evangélico, meus bisavós eram evangélicos, avós, tataravós, toda linhagem evangélica, presbiteriana, e um dia eu também nasci no lar evangélico, mas houve o dia que eu tive um encontro com o Senhor, e o dia que você teve encontro com o Senhor, você lembra? Como era o seu fervor naquele dia, como era o seu ânimo naquele dia? Eu pergunto a você nesta noite, é o mesmo ânimo hoje? É o mesmo fervor hoje? Certa feita eu estava no Rio Grande do Sul, ministrando, e depois conversando com o pastor, ele dizia sobre essa empolgação que ele tinha, quando ele havia se convertido. Ele até extrapolou um pouquinho, os irmãos vão entender por que ele extrapolou um pouquinho. Ele disse, pastor, quando eu me converti, era um fogo só, era um ânimo só. Eu queria falar de Jesus para todo mundo, pastor. Que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, que Jesus te perdoa, Jesus te abençoa, Jesus. E eu cheguei num grupo lá, pastor, cheio de empolgação, comecei a falar do amor de Deus, da graça de Jesus, porque o sangue de Jesus vertia dentro do meu sangue, os meus poros, vertia o amor, a paixão por Jesus. E ali, pastor, um homem daquele que me ouvia, ele xingou Jesus na minha frente. Falou um palavrão para Jesus. Pastor, como eu amo a Jesus, eu não aceitei aquilo, eu dei tanto soco nele, eu só não matei que me tiraram dali e fomos depois conversar com o delegado na delegacia. Ele extrapolou, é lógico, você não vai partir para tanto, né? Eu acho que precisa, não, pula essa parte, né? Não vai partir para tanto, mas ele partiu realmente de tanto soco que ele deu no rapaz, porque ele falou mal do Jesus que ele amava. Mas para dizer o seguinte, a paixão dele, no dia da conversão, tinha que ser mantida. E eu digo para você essa noite, o fogo que ardeu na sua veia, no seu coração, na sua alma, ele tem que ser mantido aceso continuamente. Ele não pode se apagar. Ele não pode se apagar porque há 3 perigos, que quando o fogo se apaga, há 3 perigos iminentes que toma conta das nossas vidas. 3 perigos. O primeiro perigo, quando o fogo se apaga, é o esfriamento espiritual. Se o fogo aquece, o fogo aquece. Você quer ser aquecido uma noite fria? Hoje nós temos o ar-condicionado para nos aquecer, mas aquelas pessoas que moravam naquela época nas barracas, nas cabanas, no deserto, para se aquecer, ou pessoas que hoje moram na roça, aquele fogão a lenha. Você já sentou do lado de um fogão a lenha? Quem já sentou do lado de um fogão a lenha aqui? Quem não fez isso sabe que está perdendo. É bom demais, não é? Eu acordava às 5 horas da manhã, sentado lá no fogão a lenha, e tomar um café, para depois sair e lidar com o gado.
E é bom demais, o fogo nos aquece, você sai aquecido do fogo, e o fogo aquece, e você está numa noite fria, você está tremendo, e você faz ali aquela fogueira maravilhosa, tivemos no acampamento lá a fogueira esses dias, um fogo maravilhoso, bonito, aqueceu todo mundo. Mas quando o fogo acabou, quando o fogo foi embora, as pessoas começaram a pegar as suas blusas, começaram a pegar jaquetas, agasalhos, porque o frio chegou, meu irmão. Se o fogo te apaga, você se esfria. Tem muita gente que está frio espiritualmente, virou uma geladeira, virou um pinguim, gosta de algo gelado, está frio espiritualmente, nada mais mexe com o seu coração, nada mais te impulsiona, nada mais faz seu coração bater mais forte, porque a frieza tomou conta de você. Sabe por quê? Porque você permitiu que o fogo se apagasse. Então o primeiro resultado, quando o fogo se apaga, é que você esfria. Frieza espiritual, estado de letargia espiritual. Quantos estão vivendo desta forma? Eu não sinto mais nada. Pode ser a melhor pregação do mundo, o melhor louvor do mundo, a melhor adoração do mundo, os melhores músicos do mundo, a melhor leitura do mundo, mas você não sente mais nada. Você não sente mais nada, porque você está frio, você está gelado, você está precisando novamente ser aquecido pelo fogo de Deus. Você está precisando, como disse Jesus, te batizar com o Espírito Santo e com fogo, para que haja empolgação, para que haja vida na sua vida, em nome de Jesus. E sabe, você entrou aqui nessa noite, está dizendo: pastor, realmente, isso o senhor está dizendo, o senhor parece até profeta, como alguém disse certa feita, o senhor parece até divino, alguém disse certa feita, está falando aquilo que eu estou vivendo, pastor, não há mais calor em mim, eu estou frio. Eu não estou mais tocado mais por nada, eu não choro mais diante da palavra, eu não sou mais impulsionado pela palavra, para o louvor, para a evangelização, ganhar almas para Jesus, nada mais. Eu estou frio, eu ligo a televisão lá, escuto lá, tantas pessoas morreram, aqui não mexe mais com o meu coração. Vejo pessoas indo para o inferno, aqui não mexe mais com o meu coração. Eu não tenho aquele fogo que o apóstolo Paulo tinha. Quando o apóstolo Paulo, pregamos aqui quarta-feira passada, ele olhava para a multidão, para os judeus que haviam recebido a manifestação de Jesus, Jesus também judeu, haviam recebido as leis de Deus, a ordenação de Deus, a revelação especial de Deus, a palavra de Deus, a escrita de Deus, e havia rejeitado. Paulo diz assim: olha, eu queria ser maldito por amor a vocês, eu queria ir para o inferno, mas que vocês fossem para o céu. Eu queria ser maldito para que vocês fossem abençoados, que vocês não sabem o que estão perdendo. Isso é paixão, paixão evangelística. O apóstolo dizer que ele queria ser maldito para que o povo fosse bendito, ele queria ir para o inferno, mas para que o povo fosse para o céu. Ele estava a ponto, tinha disposição em perder a sua própria vida, para que as pessoas alcançassem o céu. Tal como Moisés, que orou certa feita a Deus, dizendo: Senhor, ou o Senhor risca o meu nome do livro da vida, ou perdoa este povo, Senhor, ou risca meu nome do livro da vida. Moisés estava cheio do fogo de Deus, o fogo de levar almas na presença do Senhor, o fogo de levar pessoas diante do altar do Senhor, se preocupar com as pessoas. Moisés tinha isso, Paulo tinha isso. Mas se o fogo apagou, meu querido, você só tem frieza, nada mais mexe com o seu coração. Você vê uma guerra a ponto de estourar, e você não chora diante de Deus, dizendo: Senhor, não permita essa guerra, Senhor, que haja diálogo, que haja outra forma, Senhor, de resolver esse problema mundial, mas que não haja guerra, porque se houver guerra, almas, vidas vão morrer, vidas inocentes. Não tem como estourar uma bomba, mandar um míssil e matar apenas exército também são vidas, também são pessoas inocentes. É porque soldado tem que morrer? Não pode, são vidas também. Mas a bomba cai no lugar errado, mata uma criança, mata um jovem, mata um adulto. E às vezes eu vejo pessoas dizendo: olha, que tristeza, morreram tantas crianças, tantos adultos, tantos idosos e crianças. Amados, e daí? No sentido seguinte: morreu criança e adultos, idosos. Não podia ter morrido nem crianças, nem adultos e nem idosos. Amém ou não amém? Ninguém podia ter morrido, ninguém podia.
Se é criança, mexe no coração. Não, o jovem também, o adolescente também. Ninguém podia ter morrido. Tinha que falar, que pena, morreram tantos jovens, morreram tantos senhores e senhoras, tantos casais. Ou seja, todos são iguais perante o Senhor. Mas o seu coração, o fogo do altar já apagou. Você é tomado por frieza. Você tenta se aquecer e você não consegue mais se aquecer. Porque você está no estado de letargia espiritual. Você está frio. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que você torna vulnerável aos ataques do maligno. Vulnerável aos ataques do maligno. Você torna uma presa fácil. Aquelas pessoas, usando a ilustração, que moram nos campos, que fazem a sua fogueira, não só para se aquecerem à noite, mas também para se protegerem das bestas feras, das feras do campo. E as feras não vão chegar aonde tem fogo, elas não vão se aproximar. Mas se o fogo se apaga, você virou presa fácil das bestas feras do campo. Você virou presa fácil na mão do diabo. Porque não há fogo no altar de Deus na sua vida. Deus não quer que você seja uma presa fácil. Deus não quer que você seja alguém vulnerável aos ataques do maligno. Porque você está negligenciando as coisas de Deus. Está negligenciando a oração, a busca pelo Senhor, a vida no altar de Deus, olhando para o altar, reacendendo, colocando chama no altar, mais chama, as chamas bonitas, mais lenha para criar mais chama e lenha e chama, vendo aquele negócio bonito ali, te aquecendo, te protegendo, e você vai deixando. O inimigo fala, eu vou pegá-lo, porque não tem fogo. Não tem fogo, ele está desprotegido. Porque ele está desprotegido, eu posso pegá-lo. Terceiro perigo, quando o fogo do altar se apagou, você está correndo sério risco de vida. Você não só é uma presa fácil, mas você vai perder a sua própria vida, porque o inimigo vai ceifar a sua vida. E você pode perder, repito, a sua vida. Porque o fogo de Deus, o fogo do altar está apagado. Irmãos, 3 perigos: perder a vida, presa fácil, vulnerável, esfriamento espiritual. Mas talvez você pergunte essa noite, mas pastor, o que eu preciso fazer para reacender a chama de Deus na minha vida? O que eu preciso fazer para ter novamente aquele ânimo, aquela empolgação pelas coisas de Deus? Aquele prazer nas reuniões do povo de Deus, o que eu preciso fazer? O texto revela para nós. Primeiramente, a primeira coisa que você precisa fazer, o verso 11 vai dizer: levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. A primeira coisa que eu preciso fazer para que o fogo possa reacender, ou manter o fogo aceso e jamais vier a apagar, você precisa tirar a cinza. A cinza é empecilho para o arder do fogo. A cinza, acúmulo de cinza, atrapalha o brilho do fogo. Se você quer um lindo fogo, mantém sempre a cinza. Como por exemplo, um fogão a lenha, quer mantê-lo aquecido, aquele fogo bonito. Mas você nunca limpa o fogão, você nunca tira a cinza. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas não vai dar certo, porque tem acúmulo de cinza. Tem muito crente, muita gente que virou pessoa cinzenta. Só a cinza, acúmulo de maldade, acúmulo de sujeira, que você precisa tirar da sua vida, precisa limpar a sua vida, precisa tomar um banho de purificação. Aí você não vai permitir que as tempestades da vida venham apagar o fogo da sua vida, porque a cinza está sendo tirada, e cinza, podemos aqui simbolizar que a cinza é o pecado. É o pecado em nós, é os desejos que não procedem de Deus, é as vontades que não vêm de Deus.
É aquilo que você quer fazer que não agrada a Deus, é cinza, é pecado. É acúmulo de pecado. Se você permitir pecado constante na sua vida, se você não passar por uma limpeza diária e constante, meu querido, o fogo vai apagar, o inimigo vai te pegar, você vai esfriar, vai perder a sua vida. Para manter o fogo aceso, não permita acúmulo de cinza. Cada dia, dá uma limpada na sua alma, dá uma limpada na sua vida. Fala: Senhor, será que hoje eu fiz algo que te entristeceu, que nem eu fiquei sabendo, Senhor? Se eu fiz, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu quero que o teu fogo cada vez possa crescer mais na minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Primeira coisa é tirar a cinza. Segunda coisa, o texto sagrado fala, no versículo 12, acenderá a lenha nele cada manhã. A cada manhã o sacerdote chegava ali e colocava mais lenha. Ele tirava a cinza e colocava lenha. Tirava a cinza e colocava lenha. Se você só tira a cinza, mas não põe lenha, como você quer fogo? O fogo vai apagar. Ou fica aquele foguinho sem vergonha, aquele foguinho que não aquece nada. Então você coloca lenha no fogo, mais lenha, para que nós possamos nos tornar verdadeiras labaredas de fogo, em nome de Jesus, nas mãos do Eterno. Amém, igreja? Pessoas aquecidas pelo poder de Deus, pessoas empolgadas com o poder de Deus, pessoas cheias de vida. Aí chega alguém que é cinza, pessoa cinzenta, mas você é brasa viva. Aí chega outra brasa viva, o encontro de duas brasas vivas, o fogo de Deus brilha em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, é lenha cada manhã. Diz o texto aí, olha o texto: acenderá a lenha nele cada manhã. O que é colocar a lenha no fogo de Deus? É você ter tempo para orar, falar a Deus em oração. Senhor, eu estou orando aqui, Senhor, que eu estou pedindo, Senhor, que este fogo que um dia ardeu na minha vida, na minha alma, que consumiu o meu pecado, que me purificou de toda imundícia e porcaria da vida, este fogo, Senhor, que limpou a minha alma, o meu coração, Senhor, eu estou orando aqui ao Senhor, que este fogo jamais se apague em nome de Jesus. Você está orando. Oração não é simplesmente chegar perante Deus e ficar falando um monte de coisa. Um grande pregador de séculos passados, grande Moody, chegava a dizer que ele tentava orar, falar um monte de coisa e nada tinha resultado. Aí ele aprendeu o seguinte: eu preciso me preparar para orar. E não só dobro o joelho e começo a falar, não, me concentro no que eu vou fazer. Ele dizia: às vezes eu leio um livro, um texto da palavra do Senhor, ou leio um livro que fala da palavra do Senhor, medito naquela palavra, naquilo que eu li, meu espírito vai se preparando, aí já estou concentrado para a oração, aí eu começo a orar, aí eu consigo orar horas e horas na presença do Senhor, que eu preparei o meu coração para orar. E quando você está fazendo a sua prática devocional, sabe o que você está fazendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Você está colocando lenha nesta fogueira maravilhosa, em nome de Jesus. Você está colocando lenha, porque você está orando. Você vem aos cultos, é lenha no fogo, mais lenha, recebe da palavra, recebe a orientação do Senhor, mais lenha no fogo da vida. Você começa a cantar louvores a Deus, mais lenha que você está colocando. Você está pensando nas coisas celestiais, é lenha cada manhã no fogo. Assim já foi tirada. E você está acrescentando lenha. Se você só tira a cinza, mas não põe lenha, não lê mais a palavra, não ora mais, não busca mais a Deus, não frequenta mais a casa do Senhor, mas estou tirando a cinza, o fogo vai acabar. O fogo vai se apagar e você vai se esfriar. Deus não quer que você se esfrie. Deus não quer você desse jeito. Deus fala: coloca a lenha no fogo. Outra coisa para manter o fogo aceso é ter aquela atenção voltada para a palavra do Senhor. A Bíblia diz que 2 discípulos voltavam para o caminho de Emaús, decepcionados, tristes, aborrecidos, porque Jesus havia morrido, o fogo quase se apagando.
Aí diz a Bíblia que Jesus veio de encontro a eles, começou a andar com eles, começou a conversar com eles, e eles chegaram a dizer um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele pelo caminho nos expunha as sagradas escrituras, porventura não nos ardia o nosso coração? É a chama, voltar à palavra, é a chama. Eles estavam cansados. Quando Jesus disse que ia seguir, eles falaram: Jesus, eles não sabiam que era Jesus, disseram: fica conosco, que já é tarde, a noite está aí, fica conosco, amanhã o senhor viaja. Aí Jesus falava com eles reconheceram que era Jesus. Na mesma hora, o cansaço foi embora, o esgotamento foi embora, na mesma hora a chama ardeu. Eles levantaram e voltaram para Jerusalém na mesma hora, anunciando para todo mundo que haviam visto o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque a chama voltou a arder em nome de Jesus. Talvez nessa noite você está precisando colocar lenha na fogueira, está precisando que esse fogo do Senhor, diz o texto, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo está apagado, ou quase se apagando, ou se está um pouquinho aceso ainda, ele não está ardendo continuamente. É momentos que você tem com Deus, é momentos, meu querido, Deus está presente 24 horas por dia, e você o sente apenas em alguns momentos de êxtase espiritual. Você não percebe a presença de Deus lá no seu carro, lá na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios. Deus está lá também. Deus está levantando você como canal de bênção nas mãos de Deus. Deus quer te usar, mas o fogo de Deus tem que estar na sua vida, querida, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, no seu ministério, ele ordenou e consagrou um jovem ao pastorado chamado Timóteo. E no capítulo 4, parece que, de 1 Timóteo capítulo 4, parece que Timóteo estava já meio se esfriando com os problemas da vida, com as encrencas da vida, com as dificuldades da vida. Paulo fala assim: Timóteo, não te faças negligente, Timóteo, com o dom de Deus que há em ti, o qual te foi concedido mediante a imposição de mãos do presbitério. Você recebeu a imposição de mãos, você recebeu um dom de Deus, Timóteo. Não te faças negligente com o dom de Deus que há em ti, reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo estava dizendo em outras palavras: Timóteo, o fogo está se apagando, Timóteo. Coloca lenha neste fogo, Timóteo. Deus te deu um dom maravilhoso. Os problemas da vida, as tempestades da vida estão apagando teu fogo, Timóteo. Timóteo, reavive. Timóteo, traga a vida de volta, Timóteo. Timóteo, volte às origens, Timóteo. Lembra da fé que houve na tua mãe e na tua avó, Timóteo. Timóteo, você precisa reaver esta fé, Timóteo, porque você está esfriando. Talvez você esteja como Timóteo nos dias de hoje. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te deu uma habilidade. E muitas vezes você fala: eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu estou tão atarefado, tantas coisas. Primeiro, deixe-me lhe dizer algo: Deus não chama e nunca vai chamar pessoas desocupadas. Deus só chama pessoas super atarefadas, porque são essas com quem Deus pode contar. Deus não quer pessoas desocupadas, Deus quer pessoas atarefadas que saibam priorizar as coisas de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? O fogo arderá continuamente sobre o meu altar, não se apagará, porque a cada manhã o sacerdote vai colocar lenha no fogo, a cada manhã, 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 a cinza será tirada, vão tirar a cinza e coloca mais lenha, o fogo está se apagando, coloca lenha. Meu irmão, qual é a lenha que precisamos colocar na tua vida hoje, para que o fogo de Deus volte a brilhar na sua vida? Eu já disse, repito, Jesus Cristo fora quem disse que Ele ia nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque o fogo de Deus purifica, o fogo de Deus vai se alastrar, alcançar outros em nome de Jesus. Uma igreja tomada pelo fogo de Deus é uma igreja que vibrante em nome de Jesus, sabe, igreja? Certa feita perguntaram a um pastor, historiador, homem de Deus, avivalista, séculos passados: como que eu posso aquecer a igreja? Perguntaram para ele. Como que eu posso ter uma igreja aquecida? Ele disse o seguinte: coloque fogo no púlpito.
que haverá fogo na igreja em nome de Jesus. Se não tiver fogo no altar de Deus, o fogo não chega na igreja. Tem que ter fogo na minha vida, nos pastores, nos presbíteros, nos diáconos, nos músicos. E estivermos cheios do fogo de Deus, este fogo vai tocar na tua vida, vai purificar os teus pecados e vai te levar a uma nova vida, a uma nova dimensão na presença de Deus. Amém, igreja? O fogo de Deus. Talvez o teu amor já se esfriou, talvez o teu amor está frio. E nós somos conhecidos talvez lá para as pessoas porque temos isso, temos aquilo. Não, devemos ser conhecidos como uma igreja que ama, uma igreja que vive um fogo divino em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma igreja que chega para o incrédulo e fala: você precisa de Jesus, eu vou orar por você agora, eu vou colocar a mão sobre a sua cabeça agora, e a unção vai descer sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Igreja com fogo, querido, em nome de Jesus. Ah, pastor, esse negócio de fogo é coisa de pentecostal, é coisa de pentecostalismo, é coisa de igreja neopentecostal. Não é não, meu irmão. Fogo de Deus é coisa de cristão, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus diz sacerdote, nós somos todos sacerdotes. Tira a cinza, sacerdote, coloca a lenha, sacerdote, fica de olho no altar, sacerdote, não permita que haja esfriamento espiritual, está de letargia. Quando há letargia, queridos, a única coisa para mudar é aquilo que chamamos de avivamento, reavivamento, ser reavivado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Quer ver uma pessoa cheia do fogo de Deus? Chega nela e fala assim: fala um pouquinho para mim de Jesus. E fica observando. Se ela estiver cheia do fogo de Deus, ela fala com paixão, ela fala com vida, ela fala com vibração. Mas se ela estiver fria, não tiver fogo de Deus, o que ela fala não adianta nada. Ela fala com frieza. Ah, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. Ah, amém, é isso aí. Mas está vendo o país como está? Já muda de assunto. Nós precisamos do fogo de Deus. A tua casa tem que ser um altar ao Senhor. O teu corpo é um altar ao Senhor. É a pergunta que eu fiz no começo e repito agora, próximo ao fim. Como está o ardor do fogo de Deus na sua vida? Você está olhando para o altar? Ou como diz lá o profeta, o altar de Deus está em ruínas. Altar, pastor, o altar está em ruínas. Há tempo que eu não coloco lenha nesse fogo. E hoje eu estou aprendendo, pastor, por isso que eu estou tão frio espiritualmente. Por isso que eu estou vendo, pastor, que o inimigo tem me dado cada rasteira. Porque ele está se aproximando de mim. Sabe por quê? Eu aprendi hoje. Porque o fogo está apagado. Aí sou presa fácil, sou vulnerável aos ataques do maligno. Queridos, vamos reacender o fogo de Deus em nome de Jesus. Por que as igrejas da Coreia do Sul são igrejas no potencial gigantesco? Porque o fogo de Deus está vivo na vida daquelas pessoas. Pastor Jeremias esteve na Coreia do Sul alguns anos atrás e fundou o chamado, lembram? Desperta Débora. Quem conhece Desperta Débora? Bênção de Deus. Aí por uma política religiosa colocaram outro ministério. Mas o pastor Jeremias foi lá, 5 horas da manhã, milhares de mulheres orando. E uma irmãzinha chorava. O pastor Jeremias, aquilo chamou a atenção dele, ele foi lá perto e levou um pastor amigo que sabia traduzir o coreano. Fala para mim o que ela está dizendo. Ele disse: Senhor, não permita que nossos filhos sejam tomados pelas drogas, pelos vícios. Que nossos filhos sejam missionários do Senhor, consagrados do Senhor. A mulher chorava. Aí voltou ao Brasil, desenvolveu o ministério que Desperta Débora. Mães orando pelos seus filhos. E já chegou a reunir mais de 30 mil jovens, consagrando no altar de Deus para a obra missionária.
Porque alguém estava cheio do fogo de Deus lá, e o fogo de Deus lá na Coreia do Sul contagiou o nosso colega pastor Jeremias aqui do Brasil, que levou o ministério, que está em todas as denominações do Brasil, em nome de Jesus. Mães que oram pelos seus filhos, Senhor, nós estamos aqui consagrando nossos filhos no altar do Senhor, em nome de Jesus. O fogo, amado, vai se alastrando. Qual é a sua oração quando você ora? Queridos, tem pessoas, não é o caso aqui, é o caso de outro país, que tem pessoas que não têm fogo nem na oração. Vão orar. Ah, Senhor, eu vou dormir agora. Com Deus me deita, Deus me levanta. Guarda-me o divino Espírito Santo. Amém. Dorme. Dorme. Deus me deita, Deus me levanta. Guarda-me o divino Espírito Santo. Amém. No outro dia a mesma coisa. No outro dia vai orar, Deus já fala. Já sei, Deus me deita, Deus me levanta, guarda-me o divino Espírito Santo. É isso que vai falar? Tem nem fervor na oração, porque o fogo está apagado. Tivemos crianças lá no acampamento, orando. Pastor, não era de jovem adolescente, era de jovem adolescente, porque tinha criança. Porque os pais dessas crianças estavam trabalhando, porque as crianças estavam lá. E as crianças orando, adorando. As crianças prostradas. Filhos dos pais estavam trabalhando lá, cheios do fervor de Deus. Às vezes você fala, por que meu filho está se perdendo? Porque o filho nunca viu fogo no pai. O filho nunca viu fogo na mãe. O filho nunca viu os pais do joelho dobrado, chorando diante de Deus pelos seus pecados. Mas brigam diante dos filhos, xingam diante dos filhos, se matam diante dos filhos. Mas nunca oraram diante dos filhos, com fervor. Meu amado, Deus quer trazer, eu tenho dito isso aqui há muito tempo, um novo tempo para esta igreja, para a sua vida, em nome de Jesus, amém, igreja? E este tempo começa com fogo no altar de Deus. Fogo no altar, fogo no altar. Tem gente que cometem sempre os mesmos pecados. Falta o fogo de Deus aí, querido. Tira a cinza. Tira a cinza. Muda de vida. Restaure o altar de Deus. Deixe o coração se arder pela palavra de Deus. Deus tem dito no meu coração ultimamente que nós temos que investir pesado, e vamos investir pesado, em evangelismo em nome de Jesus. E todas as reuniões Deus tem me dito no coração, todas as reuniões, todos os encontros, sociedades internas, acampamentos, retiros. A pergunta final vai ser: quantas almas disseram sim para Jesus? Nas nossas reuniões, quantas pessoas disseram sim para Jesus? Que se não houver pessoa dizendo sim para Jesus, o trabalho não valeu coisa alguma. Mas pastor, nós temos que edificar o povo já está mais que edificado. O povo precisa trabalhar em nome de Jesus, amém, igreja? Deus tem me dito, pastor, Deus tem me falado, Edinaldo, eu quero almas. Eu quero uma igreja apaixonada pelo evangelismo. Evangelismo é você falar de Jesus para o seu vizinho. É você ganhar o seu bairro para Cristo. Porque se houver fogo de Deus na sua casa, vai chamar a vizinhança. Meta fogo na sua casa para você ver, até o bombeiro vai lá. A vizinhança vem correndo. Mas coloque o fogo espiritual de Deus, para que as pessoas saberem que lá há um lugar que elas vão sair aquecidas em nome de Jesus, amém, igreja? Eu repito, isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de cristão em nome de Jesus. Olhe mais para o altar, volte-se mais para Deus. Os problemas vão embora. E o fogo será aquecido. E a chama vai arder. E você vai dizer a partir de hoje, em nome de Jesus, nunca mais eu vou permitir que esse fogo se apague. Porque se você fizesse hoje uma análise da sua vida. Deixa eu perguntar aqui, quem é que se converteu? Não nasceu em lar evangélico, se converteu depois, levanta a mão. Vários.
como era o dia que você se converteu? Aquele mesmo fervor está hoje? Ah não, pastor, hoje já estou normal. Às vezes eu vejo pessoas idosas falando isso, o cristão, a pessoa se converte. Ai, que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, e que eu, Jesus. Aí o mais idoso fala assim, já fica igual eu, normal. Estraga tudo. Fique anormal, mas mantenha a chama de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Não deixe, uma canção que diz isso, nós vamos cantar, não deixe meu amor esfriar, acenda o fogo outra vez. O ministério pode se posicionar quando eu vou falando. Nós precisamos, querido, dizer, Senhor, acenda o fogo novamente, Senhor. Você se converteu, eu tenho certeza que foi assim. Você tinha prazer em ler este livro. Hoje talvez você não sabe nem onde mais está o livro. Não sabe nem onde o livro encontra mais. Você tinha prazer em orar. Vigílias, orações, hoje. Orar, para que orar? Você deixou de orar. Deus está dizendo, filho, volta ao primeiro amor. Filho, volte às origens. Filho, sua vida corre perigo. Você está vulnerável aos ataques do maligno. Você está frio. Eu quero te aquecer novamente. E eu te aqueço. Quando você olha para o altar, tira a cinza e põe lenha no altar em nome de Jesus. Hoje de manhã, um jovem saiu aqui da igreja após o culto. Coisa gostosa, ele disse, pastor, fazia um tempo que eu não vim nessa igreja. E o que o senhor falou de manhã é tudo que eu precisava ouvir. Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Naquela vida Deus está reacendendo a chama lá. Que Deus reacenda a chama na tua vida, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Vamos cantar. Vamos adorar, em nome de Jesus. Você deixou o fogo se apagar. O fogo está apagado. Reacenda este fogo hoje. Tira a cinza. Coloca a lenha. Diz o texto, a cada manhã. Lenha no altar. Aleluia. Glória a Deus. Cantemos. Vem, Senhor, acende novamente a chama em nós, Pai. Queremos mais, Senhor, queremos mais. Não deixe amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou. Acende o fogo em mim. Acende, Senhor, na tua igreja o fogo, acende o nosso altar, nossas vidas, Senhor. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo em mim, ó, vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado, Senhor, nos refina nessa noite, Pai. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou. Vem me ornar, Deus, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende, Senhor, na tua igreja. Paixão pelas almas, paixão por ti, Senhor. Oh, Espírito de Deus, toma a nossa vida, toma o nosso coração. Novamente, igreja, cantemos. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer,
clamando estou. Acende o fogo em mim. Nosso coração, Senhor, mostra ao nosso coração o que é preciso acontecer. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez. Ó, vem me corrigir com teu amor. Acende o fogo outra vez. Oh, Senhor, acende a tua igreja. Refinado serei, precioso metal. Pobre nu, humilhado eu estou. Vem me honrar, aleluia. Não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende, fale, acende. Acende, Espírito Santo, acende. Acende o fogo em mim. Acende, Senhor. Acende, Deus. Acende, Pai. Acende o fogo em mim. Deus vai acender nesta noite o fogo dele na tua vida. Ou ele vai reacender. Amém. Mas a você vai ficar a responsabilidade de mantê-lo aceso em nome de Jesus. Amém, Deus. Nós queremos orar pela sua vida nesta noite. Quero convidar aquele e aquela que está dizendo: Senhor, acenda o fogo em mim, e eu vou mantê-lo aceso. Amém. Quero chamá-lo que sai do seu lugar, vem aqui diante do altar, rapidamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só aquele e aquela quer que esse fogo, eu não insisto no apelo, só vem quem quiser. Você quer o fogo de Deus? Sai do seu lugar, vem aqui diante do altar, em nome de Jesus. Eu sou o primeiro a estar aqui, que eu também quero. Eu sou o primeiro. Como pastor eu quero. Você também quer? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Senhor, enche os teus filhos. Em nome de Jesus. Enche, Pai. Ó, Senhor, eu quero o teu fogo, Senhor. Enche, Espírito Oh, aleluia. Toma, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor, do teu fogo. Batiza Senhor. com teu Espírito. Senhor, toma, Senhor. Batiza com teu Espírito. Enche do teu fogo, Senhor. Fogo. Enche com teu fogo, Senhor. Oh, Deus, toma esse altar, Batiza com Senhor. teu Espírito. Enche com teu fogo, Pai. Toma Batiza esse altar, teu fogo, tira as com fogo, cinzas e Senhor. enche com teu fogo, Senhor. Oh, Enche com aleluia. teu fogo, Senhor. Toma, Senhor, esses Oh, altares. Tuas aleluia. mãos, Senhor. Enche com teu fogo, Senhor. Enche com teu fogo, Pai. Oh, Deus, batiza com o fogo, Senhor. E acenda, Senhor, toma, Senhor. a chama viva nestes corações. Claro, Senhor, altar, Senhor. Toque da minha. O Senhor diz que a tua palavra é fogo. E os cristãos são o fogo do Senhor, Pai. Fogo que purifica. Fogo que santifica. Oh, aleluia. Faça a sua oração a Deus, querido. Faça a sua oração a Deus. Acende o fogo em mim. Faça a sua oração a Deus. Acende o fogo em mim. Oh, aleluia, Deus. Deus está dizendo: há pessoas querendo vir aqui na frente, que estão com vergonha. Deus está dizendo para você: sai do seu lugar, vai lá na frente. Se você quiser, ainda há tempo, sai do seu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu não vou insistir mais. Pastor Léo, faça oração. Oh, Deus, Senhor, tua presença está neste lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo, que aleluia, nossas vidas, Senhor. Senhor, que essa alegria que pauta nos nossos corações possa estar chegando a cada um desses corações agora, Senhor. Que toda aquela tristeza, todos aqueles engodos, todo aquele sofrer, tudo aquilo que o inimigo e o pecado, Senhor,
tem feito para que essas vidas, Senhor, não brilhe o teu fogo, para que essas vidas não tenham fervor, para que elas não falem de Jesus, para que elas não tenham experiências maravilhosas contigo, Senhor. Acenda o Caia por fogo. terra, que essas cinzas sejam retiradas agora em nome de Jesus, Nome e de que Jesus. a linha seja colocada, Em e que o nome Espírito de de Deus Jesus. tome essas vidas, tome esses Em altares em nome de nome de Jesus. Jesus. Espírito de Deus, enche essas vidas com teu poder, Senhor. Toma com teu poder, Senhor, para um novo tempo, um tempo de avivamento, para que onde eles chegarem, a tua graça seja real, seja emanente, seja concreta na vida deles, Senhor, em nome de Jesus, na vida da tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ó Pai, que este fogo, agora como responsabilidade nossa, nós vamos permanecê-lo aceso. Vamos fazer de tudo pela permanência dele aceso. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos, ó Deus, tirando a cinza. Estamos acrescentando lenha. E acrescentaremos a cada manhã. A cada manhã. A cada manhã, Senhor. Que seremos aquecidos pelo poder do Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre os irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. E a chama bem acesa, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Dê um abraço, umas 30 pessoas. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Que noite especial, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Da história grande dia, em sua morte me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu, vida eterna